São 18 horas do dia 29 de outubro de 2020 e estamos dando início a mais um evento da Amicus, Encontros de Cultura. Ficamos muito felizes com a participação de todos e passaremos a apresentar o currículo resumido do professor Antônio Carlos Frachelli. O professor é formado em Economia em 1966 e em Direito em 1973. Ele realizou estudos em Portugal, Estados Unidos e no Japão. Ele é economista e advogado. Professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi professor de Economia e Direito na Universidade Federal de Santa Maria. Foi presidente da Fundação Estadual de Economia e Estatística, FEE, no primeiro governo Guazelli, no governo Colares e no governo Ieda. Autor do blog antoniocarlosfrachelli.com, intitulado Análise de Estabilidade, Desempenho e Cenários Econômicos desde 2007. Esteja bem-vindo ao evento, professor Frachelli. Por favor, o senhor está com a palavra. Bem, eu faço palestras sobre cenários econômicos há muitos anos, muitos anos. Então, já tenho praticamente um roteiro e esse roteiro eu vou atualizando. Então, eu fiz o PowerPoint, que eu posso colocar aqui para vocês, aqui a página de abertura. Abre aí, então. Já tá tudo pronto. Não, eles estão lendo lá? Sim. Tá. Então, esse roteiro aí, eu vou trocando a data, né, 29/10, e vou aumentando e diminuindo os conteúdos à medida que eles vão mudando. Tá. Tem duas observações iniciais sobre o conteúdo que eu falo. O primeiro, que o detalhamento sucinto que eu faço, ele conta com informações até hoje. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a partir das 20 horas, o que eu disse pode estar superado. Então, eu já tenho a convivência com situações assim, né? Sinalizar uma trajetória, um conteúdo, e uma hora depois o quadro muda. Então, isso faz parte do jogo de quem trabalha com cenários econômicos. E, normalmente, quando eu trabalho com cenários econômicos, eu procuro trabalhar a parte política, a parte econômica e administrativa. Quando eu falo em parte política, eu me refiro assim aos pactos políticos que sustentam os governos. Quando eu falo em dimensão econômica, eu estou me referindo à parte dos modelos econômicos utilizados. E quando eu falo em dimensão administrativa, eu falo em política econômica. Então, a dimensão política é pacto econômico, a dimensão econômica é o modelo econômico e a dimensão administrativa é a política monetária, a política fiscal, a política cambial e a política de renda. Então, é dentro desse assunto que eu faço as análises. Eu procurei hoje pegar a última palestra que eu tinha, eu fiz aqui na Escola de Cooperativismo, eu trabalhei algum tempo lá, e procurei, digamos assim, eu tinha o mundo, Brasil e Rio Grande do Sul. Então, eu fiquei apenas com a visão do mundo, coloquei alguns dados do Brasil, não falo em Rio Grande do Sul, falo em Brasil à medida que vocês tiverem questionamentos, e concentro aí pela área global, que é a dimensão política, econômica e administrativa em âmbito mundial. Então, a primeira tela. Eu me refiro, então, a esse contexto internacional. Quando eu falo em contexto internacional, eu me socorro muito do panorama econômico mundial do Fundo Monetário Internacional. Se chama World Economic Outlook, é WEO. Essa publicação, o Fundo Monetário Internacional, divulga sempre em abril e outubro. Então, todos os meses de abril e outubro, a cada ano, a gente tem uma fotografia do mundo como um todo. A OCDE faz a mesma coisa, o Banco Mundial faz a mesma coisa, o Banco de Reconstrução faz a mesma coisa, a Organização Mundial do Comércio faz alguma coisa. Então, eu poderia acompanhar todos, entendeu? Mas
eu estou mais focado nas questões das políticas econômicas nacionais. E quando eu trabalho em global, eu falo mais na União Europeia, né? O resto tudo é China, é Japão, é Índia, são países isolados. Pode passar. O que são os antecedentes dessa nossa palestra de hoje? Bem, para nós, os antecedentes são as crises. Tá? Então, quando eu estou numa época que a economia vai bem, eu já estou de olho na crise que vem. Quando a economia está mal, eu já estou preocupado com a saída da crise. Então, olhando para o período anterior, eu lembro que até os anos 85, 86, quando eu falava em recessão... Como é que eu posso voltar? Aqui. Tá. Não, voltar para o... Aqui. Tá. Quando eu falava em recessão, eu sempre me referia ao seguinte para os alunos. A recessão começou, ela é definida como recessão pelo National Bureau of Economic Research, NBER. Então, se vocês entrarem na internet NBER, vocês vão ter acesso a informações que eu tenho normal todos os dias, ou todas as semanas. E o NBER conceitua, quando há 2 trimestres de queda na atividade econômica, é uma recessão. Então, naquela época, e vai dos anos 60 até 89, uma recessão demorava no mínimo 6 meses, no máximo 16 e na média 11 meses. Então, quando eu trabalhava com empresários, com banqueiros, né, o pessoal queria saber quando é que vai mudar o cenário internacional. Então, sempre tinha esse horizonte. Começou agora, e no mês 11 ela está próxima de terminar, e no mês 16 ela certamente vai terminar. E a última recessão que eu peguei, depois dessa fase dos 6 aos 16 meses, foi a recessão da crise da nova economia. É o primeiro item que eu colocando aqui na... Eles estão vendo. Tá, eles estão vendo, né? Então, nessa primeira aí, eu estou me referindo a uma crise do ano 2000. Vocês imaginem que eu trabalho com informações diárias. Então, eu levanto pela manhã e posso ter a sorte, né, de ver um prêmio Nobel de Economia dizendo, olha, vai ter uma recessão. Então, é uma primeira pista que eu posso ter. E nesta época do ano 2000, aí, que é a crise da nova economia, das .com, a questão era a seguinte, eu trabalhava a economia e, num dado momento, o pessoal começou a trazer essa ideia, a economia da informática, do computador, do software. E eu me lembro que em 94, 95, não se aceitava isso como economia. Até que, num dado momento, nos anos 90, se fala a velha economia do automóvel, nova economia do computador. E essa primeira nota que eu faço aí nos antecedentes se refere a essa crise dos anos 2000, que termina em 2003. Então, terminou em 2003, bem na época que o Lula está chegando no governo, então ele pega essa fase notável da economia mundial, que ela começou a crescer entre 2004 e 2007, uma fase interminável de crescimento. Então, nós estamos vivendo 2004, 2007, a economia passa a crescer 5% ao ano e, num dado momento, começa a haver uma nova recessão. E essa nova recessão, que vai começar em 2008, eu lembro de levantar de manhã e começar a monitorar, entrava na China, normalmente quando eu levanto 5 da manhã, 6 da manhã, a Ásia já terminou o dia, está entrando na madrugada. Então, eu estou sempre para o grande problema, o fuso horário. E nessa crise, então, ela começa em 2007, 2008, e ela é identificada com a recessão mundial de 2009. Então, foi a última recessão que nós tivemos. Só que essa recessão e essa crise se dá em 4 momentos. Ela começa nas imobiliárias, na construção civil. Da construção civil, ela passa para o problema dos bancos, ela passa para o problema da liquidez na economia e até que há a quebra de bancos. E, a partir daí, e eu lembro que eu terminava esses conteúdos com uma reunião que a Casa Branca proporcionou, em que eles chamam 7 banqueiros, 6 banqueiros e a maior seguradora do mundo. E quando as 7 presidências chegam no ambiente,
Está esperando por eles o secretário do Tesouro americano, que era uma pessoa que veio de Wall Street, era um cara conservador, liberal, que não acreditava em intervenção do Estado da economia, e o outro era o presidente do Fed. E eles disseram assim para eles: vocês vão lá na sala, tem um documento, vocês assinem e podem ir embora. E a partir daquele momento, o controle daquelas instituições, o governo americano assumia temporariamente. Então, esse é um antecedente das crises que eu tenho até então. Para voltar para a tela. Para voltar para cá. Já está. Tá. Então, a partir daí, a gente começa, pode mudar a tela seguinte, a gente começa a trabalhar com a crise do coronavírus. As informações que eu selecionei, tá indo bem, Paulo, aí a imagem, os vídeos, tá. Tudo ok. Então, tá ok. Então, o primeiro ponto é que quando nós estamos vivendo o ano passado, a economia internacional estava em desaceleração global. Então, eu levantava e ia começar a procurar informações de análises. Eu trabalho com o Bloomberg, trabalho com a CNN, eu trabalho com o Banco Central Europeu, eu trabalho com jornais da Inglaterra e os da Itália. Então, estou sempre trabalhando e procurando alguma pista. E eu lembro que uma vez eu assisti uma palestra de um administrador, foi a primeira vez que eu vi ele falar em administração da exceção. E o que eu faço é mais ou menos isso. Eu entro na mídia, vou passando Europa, Ásia, tudo, e de repente tem uma informação que destoou. Isso aqui não existia até ontem. Então, aquilo ali eu começo ou a repercutir no blog, espelhar no blog, para que todo mundo saiba o que está acontecendo. Essa desaceleração que nós tínhamos lá no ano passado era uma desaceleração que vinha pela indústria mundial. Então, de repente, havia uma desaceleração da indústria e havia a criação de barreiras comerciais. Então, esses dois itens estavam sincronizando a desaceleração. Eu lembro que em algum momento se falava, né? A desaceleração vai aumentar e vai para uma recessão mundial, mas ninguém assinava que essa recessão viria. Até que, no dia 31 de dezembro de 2019, o último dia do ano passado, surgiu essa presença do coronavírus em Wuhan, na China. Eu, no primeiro momento, quando vi aquilo, não me sensibilizou em nada, né? Não imaginou em nada, não tinha que ver com a atividade que eu desenvolvia. E, ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que as autoridades chinesas estavam agindo rapidamente, entendeu? Eu percebia que as autoridades estavam repercutindo. E eu comecei a trabalhar muito a mídia na China, na Índia, no Japão, em todos esses lugares que aí estão. E eu comecei a me dar conta, né, de como estava acontecendo. Eu comecei a imaginar que eu recebia as informações pelos jornais brasileiros, mas eu não posso assim apostar demasiado no que eu leio nos jornais nacionais, porque tem uma pessoa entre a notícia, o fato e a interpretação. Então, ele seleciona 3, 4, digamos assim, conteúdos do que está acontecendo lá, e ele chama a atenção sempre disso, né? Que os pontos são esses. E eu noto que se propagam essas ideias pelo Brasil. Quando eu vou à noite ver um comentário no Jornal Nacional, Jornal da Band, Jornal da Record, Jornal disso, da CNN, eu vejo que esses assuntos têm uma válvula de entrada, uma porta de entrada, e aquilo começa a se repercutir, começa a se discutir. Me chamou a atenção, entrando na Ásia, que a coisa era um pouco séria, porque eu via todo mundo com roupas, eu via as pessoas isoladas, eu comecei a ver o trabalho dos motoboys, eu comecei a ver a questão do quadro de isolamento, até que, um dia para o outro, surgiu a informação na Lombardia. A Lombardia é lá, a região lá de Milão, a minha família é natural de Como, é ali pertinho de Milão, então conhecia bem lá, e comecei a acompanhar tudo que estava acontecendo
na região de Milão, e notei, né, que o processo não se alastrava pelo resto da Europa ou da Itália, ficava numa região. Mais alguns dias, eu não estou preocupado em precisar, se foi uma semana, 2 ou 3, o quadro começou a acontecer na Espanha. E, a partir daí, a crise do coronavírus assumiu um contágio em escala mundial. Então, foi Wuhan, foi a Lombardia, foi a Espanha, e o contágio se deu em termos de nível global. Então, a economia vivia um processo de desaceleração. Esse processo de desaceleração, eu procurei reproduzir no PowerPoint os números, como é que estava se dando em nível mundial. Então, a economia mundial em 2017 crescia 3,8%, passou para 3,6%. Em 2019, passou para 3%. E naquela época, e isso me chama a atenção, no FMI, Banco Mundial, OCDE, todos sempre, quando projetam para frente, projetam recuperação. Então, quando eu vou trabalhar com números de recessão mundial, sempre até esse ano eu aposto. Do ano que vem é um tema em aberto. Sempre acontece fato novo. Então, o número que eu tinha é o que aparece nessa tabela que vocês estão visualizando aí, eu imagino que estejam visualizando. 3,8, 3,6, 3,0. Não era um problema, e eu, olhando os números, não achava assim que era um problema sério demais. Eu achava que era possível gerenciar esse processo. O que chamou a atenção, se vocês compararem a linha das economias avançadas com a linha das economias emergentes, é que esta crise ela se dá mais forte nas economias avançadas, na desaceleração que estava em curso, das economias emergentes. Por quê? Porque aquela crise de 2009, a desaceleração mundial e a recessão de 2009, ela demorou muitos anos para recuperar. Quando essa crise do coronavírus chegou, tinha países que estavam ainda saindo da crise anterior. Então, na crise anterior, de 2009, ela se deu de forma centralizada nas economias avançadas. Então, eu procurei sempre separar a avançada da emergente. Então, essa taxa aí, 2,5 em 2017, 2,3, 1,7, era um problema sério, mas nada que fosse nos levar a uma recessão global. Eu coloquei aí as economias avançadas, os Estados Unidos, a zona euro, o Japão, o Reino Unido e o Canadá, mostrando os números que se tinham até então. E no segundo bloco eu coloco os emergentes. A Rússia, a Índia, a China, a África do Sul e o Brasil, com os números respectivos. Eu achei que era importante vocês ficarem com esses números, porque falar em desaceleração e não ter uma ideia de onde nós estamos nessa desaceleração, talvez seja uma fragilidade de quem expõe. Eu coloquei uma quarta tela que eu digo a desaceleração continua. Na época de 2019, antes do coronavírus, a China já estava desacelerando. Eu que estava na tela anterior. Se voltar à tela anterior, vocês veem aí que a China já tem crescimento de 6,8, 6,6, 6,1 e 5,8. Então, a China já vinha desacelerando. Então, a ideia que nós tínhamos no fim do ano passado, antes do coronavírus, é que essa China ia continuar desacelerando. E se tivesse uma recessão, era porque a China iria desacelerar. Então, a China tinha saído do patamar que crescia 11% e caiu para 6%. Então, será que essa China vai desacelerar? Então, esse era um ponto que nós tínhamos até 31 de dezembro do ano passado. Os Estados Unidos trabalhavam na contramão da China. Todos discutiam se os Estados Unidos podiam frear essa desaceleração. Os Estados Unidos viviam em pleno emprego. Então, nós tínhamos até o dia de Wuhan um mundo em que a economia global desacelerava e a China ia ao rol dessa desaceleração, mas os Estados Unidos estavam bem. Então, quando nós temos a eleição do Trump, ele vai pegar a carona como o Lula pegou aqui em 2003,
na economia mundial. Então, ele vai se beneficiar. Então, o que é esse pleno emprego? O pleno emprego, assim, na parte prática, acontece quando a taxa de desemprego está entre 4% até 4%. Então, quando a taxa de desemprego nos Estados Unidos está até 4%, se fala em pleno emprego. Um candidato que vá para uma reeleição com taxa de desemprego de 4%, tem muita chance de se reeleger. Todo candidato, quando está com pleno emprego, ele vai se recandidatar. Quando a taxa de desemprego chega a 6%, a partir daí não há condições do candidato voltar a ter chance de se reeleger. Então, na época de Hillary, de Trump, estar entre 4 e 6 era digamos assim, a margem para o pleno emprego. É pleno emprego acima em 4%, até 6% a gente convive com a gestão do processo. O que eu quero chamar a atenção aqui é que na crise de 2009, o desemprego foi a 10%. Então, pleno emprego é 4%. Entre 4 e 6, o candidato nem vai para a eleição. Isso antes da crise de 2009. A crise de 2009 nos deu um novo patamar, foi a 10%. E a partir daí começou a se imaginar quanto tempo o Obama ia levar para trazer essa taxa para patamares que se a gente poderia conviver. Eu lembro que no fim do ano passado, antes do coronavírus, se falava nessa recessão. Será que a desaceleração vai desembocar numa recessão? Houve uma época que o assunto da recessão começou a ficar muito forte. Vai vir uma recessão, mas onde é que vai surgir essa recessão? Não tem de onde sair essa recessão. E, neste meio tempo, o Trump jamais poderia imaginar que ele ia perder essa possibilidade de surfar no pleno emprego. Mas ele começava a sentir que muitos analistas, que a mídia discutia essa questão da recessão. O Trump teve problemas de toda a ordem, mas ele sempre esteve ancorado na economia. Nesses 50 anos que eu acompanho a conjuntura, eu vi, digamos assim, grandes discussões, grandes debates. Alguns candidatos que eu imaginava que se reelegiam não aconteceu, outros que eu não esperava aconteceu. E, neste momento, a posição do Trump era sólida. E ele era maior interessado que a conjuntura permanecesse. Mas já se discutia a nova recessão antes da crise atual. Então, a divulgação do coronavírus acontece em 31 de dezembro do ano passado. O Trump, nesse período todo, ele enfrentou tudo e todos. Ele enfrentou todas as lideranças conhecidas. Ele sempre esteve na contramão do que todos pensavam. Eu acho que chega ao ponto em que vocês devem lembrar do dia do noticiário, em que a Angela Merkel vem visitá-lo na Casa Branca, que ela estende a mão para ele e ele não dá a mão para ela. A Angela Merkel, apenas retomando, ela é uma engenheira que vem da Europa Oriental. Ela era a menina dos olhos do governo alemão na época da transição e ela denuncia o governo conservador. Então, ela vem com um respaldo muito grande politicamente. E esses parceiros todos, Japão, todos eles, simplesmente o Trump desdenhou de todos. O que ele usou como discurso? Na campanha, quando não se imaginava que nem que ele ia ser o candidato, ele já contestava: por que eu tenho que pagar a segurança do Japão? O que eu tenho que ver com a segurança da Europa? Eles que paguem o que nós estamos fazendo, não temos por que pagar isso. Então, de um lado, em termos políticos, ele usou esse discurso. Eu coloquei aí na pauta
que ele entrou numa onda nacionalista. A economia americana vinha tendo problemas, algumas cidades como Detroit, algumas cidades assim começavam a mostrar fragilidade. E ele visitava essas cidades e diziam: eu vou gerar emprego aqui. Não tem por que gerar emprego na China. E ele começou a bater nessa tecla. No começo eu achei que era uma bravata, mas ele se manteve com esse discurso e foi fazendo oposição a todos e a todos. Ele chamava as direções da empresa e dizia: gere emprego aqui, não gere emprego fora. Ora, o pleno emprego que já existia, com o desejo de novas oportunidades de investimento, criou um ambiente ideal. Então, esse coronavírus se intrometeu nesse processo, criou uma cunha nessa trajetória. E nesse momento, então, o Trump, visitando as regiões todas, ele falava à população, os empregados: nós vamos empregar aqui. Olhando os Estados Unidos à distância, com a mídia brasileira, com a mídia argentina, com a mídia uruguaia, com a mídia latino-americana, a gente tem uma visão. Mas se vocês forem ver quem é o eleitor do Trump, são pessoas brancas, sem formação acadêmica, numa faixa elevada de idade. Ele começa a ter alguma perspectiva junto aos latino-americanos e junto a afrodescendentes. E ele começa a frequentar esses locais. Os resultados da pesquisa é o que vocês leem nos jornais. Ele não parou nunca. Pode trocar. Nesse processo do Trump, ele foi contra o que nós chamamos de globalização. Vocês devem lembrar, na época dos anos da década passada, como se discutia aqui globalização. Essa trajetória dele contra a globalização repercutiu no processo dele contra a OMC. Por que eu tenho que me manter nessa OMC? Vocês devem lembrar a manifestação do diretor executivo do Brasileiro, que até me parece que deixou agora, e a oposição americana era assim, vertical contra a globalização e a OMC. Então o processo tinha, digamos assim, uma trajetória, um receituário. Até que o Trump tentou iniciar a guerra comercial com a China. Então, o mundo está em desaceleração, não surgiu o coronavírus, ou o coronavírus ainda é muito incipiente, e a partir daí ele começa a bater de frente com a China. Ele batia de frente com a China, mas, ao mesmo tempo, ele criava as condições de haver uma reunião de debates. Então, ele confirmava com Xi Jinping: vamos fazer uma reunião em Washington, vamos fazer uma outra reunião em Beijing. Vamos fazer uma reunião em Washington, uma outra reunião em Beijing. A imprensa, a mídia, estava toda acompanhando de cima essas reuniões. E os acordos estavam praticamente para se fechar. Fechado o acordo, todos imaginavam: vai terminar a guerra comercial. O Trump não concorda com o que foi acordado, embora ele tivesse acordado a fim de todos os resultados parciais da negociação e tudo voltar ao estaca zero. Assim como ele procedeu com a China, ele procedeu com o governo do México. E ele terminou com o NAFTA. E criou a United States Mexico-Canadian Agreement. O acordo esse que aparece aí no embate, eu coloco Estados Unidos versus globalização no meu PowerPoint. Então, ele é um mequinho jogando contra 200, um jogo de xadrez. Os assessores deles foram rompendo com ele. A mídia começou a divulgar o problema da intervenção de russos e de pessoas de todo mundo na eleição americana. E aí o processo começou a ter embates globais com parceiros, embates comerciais com parceiros e embates nas reuniões bilaterais. E a partir daí, então, ele foi trabalhando com a pauta dele, contra tudo e contra todos. Eu lembro, por exemplo, que com o México,
o México elegeu um presidente da esquerda. Então, quando houve uma decisão uma crise do petróleo, isso que eu vou dizer está tudo no meu blog, tá? Eu acompanho o petróleo diariamente. Então, um dia houve uma das crises do petróleo, o dia 21 de abril, o preço foi lá, a cotação foi negativa. Então, se decidiu que teria que cortar a produção. E o México disse, eu não vou cortar a produção. Um governo nacionalista, de esquerda. E o Trump ligou para ele e disse assim, tu não precisa cortar a produção, corta por ti. Então ele ganhou ali com o presidente mexicano um relacionamento a hora que ele assumiu o encargo da Companhia Mexicana de Petróleo. E o acordo saiu, esse acordo que aparece no meu PowerPoint. Na crise anterior, na crise das subprimes, o contágio se deu assim. Eu lembro que de manhã eu acordava e dizia, olha, está com um problema de liquidez um banco lá em Nova York. No dia seguinte, olha, aqui na Áustria tem um banco que está com problema de liquidez. E assim começava a pipocar no mundo inteiro a crise anterior. Então, por isso que o governo americano tomou a iniciativa de fazer o enfrentamento àquele da crise das subprimes. Neste, não tinha como atenuar a crise. A crise do coronavírus veio a varrer e ela contagiou todos os países emergentes. Então, de repente, criou-se um mundo que não existia. Todos numa recessão, sem que fosse uma recessão anunciada. O que eu vou fazer? O que eu vou decidir? Então, a partir daí, eu coloquei a percepção de 2019 e 2020. O que mudou na percepção, na minha percepção, nesses dois momentos? Quando os meses foram passando, durante o ano de 19, e começavam a surgir boatos que o mundo ia para uma nova desaceleração e recessão, não havia suporte para isso. E o que se falava é que, se houvesse, é porque a China ia se passar da desaceleração para a recessão. E o Xi Jinping e os encontros do Partido Comunista lá, com aqueles milhares de representantes, diziam que não vai haver recessão nenhuma na China. Nos Estados Unidos também era anunciada. E o Trump negava totalmente, não vai ter recessão nenhuma. Então, foi assim que nós entramos em 2020. O mundo falando em recessão, a China não aceitando, os Estados não aceitando. Como são a primeira e segunda economia mundial, fica difícil comprovar que ela vai acontecer. Em outubro de 2019, o Panorama Econômico Mundial, o World Economic Outlook, publicou a última observação antes da pandemia. Então, os números aparecem nessa lâmina que eu coloquei no PowerPoint. O PIB mundial, em 2018, que tinha crescido 3,6%, passaria a 3%, e para 2020 já se imaginava que a economia recuperaria. Então, nós estávamos num cenário de desaceleração, vai ou não para a recessão, mas as instituições multilaterais, FMI, Banco Mundial, OMC, ninguém acreditava e botava um número positivo para 2020. Em abril de 2020, sai uma nova publicação do World Economic Outlook. E essa publicação já começa a aparecer a recessão mundial. E começam a aparecer números. O PIB de 2019, o número do PIB, quando é apresentado, ele é apresentado nos Estados Unidos pelas autoridades, 20 dias depois ele é revisto. E mais 30 dias ele é revisto de novo. Então, o número de PIB que aparece nos Estados Unidos pode ser 3, daqui a um mês ele é 2, e pode fechar em 2,2 ou 1,8. Então, tem que ter duas revisões. Então, os números também estão sempre mudando.
Em abril de 2020, é a primeira vez que aparece recessão na ponta do lápis. E essa recessão estimava uma queda do PIB da ordem de 3%, que é o primeiro trabalho que nós temos. O FMI e as instituições multilaterais, além da publicação de abril e de outubro, eles lançam documentos intermediários com visões assim de um problema que esteja acontecendo. Por exemplo, hoje, se eu tivesse que me preocupar com um problema, volta ao terrorismo. Então, se tu pegar uma semana para cá, a questão do terrorismo está a todo vapor. Então, o que isso mexe com a economia? Daqui uns dias mais pode ser outro assunto. Eu estou falando hoje, dia 29, a essa hora. Então, esse crescimento, quando há um fato superveniente, como se dizia no campo do direito, eles faziam uma análise. Olha, o número era esse, nós previmos isso, mas nós estamos achando que está acontecendo isso. Então, a guerra da China com os Estados Unidos, em termos de comercial, gera um documento. Outros problemas intermediários geram um documento. Então, eu diria assim que a cada trimestre eu estou sendo balizado na maneira como eu vejo o cenário internacional e no maneiro que eu vejo a globalização. Porque tem grupos de economistas e tem prêmios Nobel de Economia e economistas com muita tradição se manifestando na mídia. Quando o problema é muito sério, o Senado e a Câmara, nos comitês, reúnem, chamam essas pessoas. Então, por exemplo, o problema dessa semana é o problema dos rendimentos das grandes empresas americanas. Eles caíram. Então, tu chama lá um representante. No comitê do Congresso, não é como no Brasil. No comitê do Congresso, aquelas pessoas que entrevistam são pessoas muito qualificadas. A gente pode acompanhar tudo isso pela CNN, tudo é divulgado, anunciado, dia tal, da hora tal a tal, fulano de tal veio aqui para falar sobre este assunto. Então, eu não preciso me basear num jornal brasileiro ou num jornal, uma interpretação do Wall Street Journal. Eu posso assistir ao vivo. Por exemplo, não está na nossa palestra de hoje, mas o homem do Fed, do Banco Central Americano, ele é um advogado. Quando ele assumiu, eu imaginei, não vai ter condições de substituir os anteriores. Eu lembro também, por exemplo, que quando o Bush, filho, foi entrevistado antes de ser presidente, ele foi entrevistado pela jornalista Barbara Walters. A Barbara Walters era casada com um ex-presidente do Fed americano. Então ela foi entrevistá-lo e o presidente americano não respondeu nada com nada. Ele andava com ela com uma caminhonete na granja, no campo. Um mês depois, ele foi eleito, e um mês depois eu comecei a ver as entrevistas dele. Mas não é a mesma pessoa. A pessoa tem um choque de economia, de formação, entendeu? É como se fosse uma transformação da pessoa. Então, quando eu me refiro a esses comitês do Congresso, as pessoas são muito preparadas. As perguntas são formuladas e a pessoa responde sob juramento. Então, não é fácil ser questionado nesse momento por um plenário tão seleto como tem nos Estados Unidos. E esse processo, então, a gente vem acompanhando dia a dia, vai analisando, e agora em outubro, dia 11, saiu a publicação dos novos números da crise mundial, que aparece nessa lâmina aí. Vocês podem olhar no meu PowerPoint, a última linha, a variação do PIB. Então, de abril para outubro, a recessão que era estimada numa queda de 3%, passou para 4,4%. Então, o que a equipe do FMI imaginava, o mundo vai ter uma recessão de 3%, agora, neste mês, a recessão passei a 4,4%. Então, a partir daí, na condição de analista de cenários econômicos,
Aquele número é uma baliza que eu utilizo. Porque esse número que cai na mesa dos analistas, ele começa a ser contestado ou reforçado, ou ser objeto de polêmicas. Então, neste momento, a gente trabalha com esta crise de 4,4, e a ideia do FMI é que a recuperação é um pouco menor que se imaginava em abril. Em abril se imaginava que a recuperação ia ser de 5,8, agora já se vê que é de 5,2. Mas eu, como analista, eu tenho que diminuir o impacto disso. Eu não posso imaginar que uma instituição vai dizer, olha, a crise mundial do ano que vem vai ser mais dura que agora. Então, eu amenizo um pouco a análise desse sentido aqui e concentro nesse número que está aqui. Esse número realmente é importante. Eu montei essa tabela hoje mostrando como se abrem, como se dividem os números em 2000. Esses números que aparecem aqui, o perfil da coluna do meio, é aquele 4,4 negativo que o FMI apresentou em abril, dividido por economias avançadas e por economias emergentes. E aparece também por países emergentes e por países desenvolvidos. Então, vocês veem que entre as economias avançadas, o tombo é maior que nas economias emergentes. Se nós vamos recuar 3,3, eles vão recuar 5,8. Então, a crise é muito maior lá que aqui. Segundo, a crise é muito maior no Reino Unido do que nos Estados Unidos. É muito maior no Canadá do que nos Estados Unidos. A crise é muito maior na zona euro do que nos Estados Unidos. Então, a crise ela se dá em velocidades diferentes. Eu, com um crescimento de 4,3 dos Estados Unidos, eu, Donald Trump, estou contando os dias que surja a vacina ou que suma esse coronavírus para a economia voltar a crescer. Mas os dias passaram e eu perdi o tempo. Não tem como mais eu poder voltar à situação anterior. Mas, dentro da polarização que existe, aqueles que me acompanham sabem do meu discurso. Sabem o que eu fiz e em que eu fui afetado. E até onde eu podia resolver o problema. Assim como no Brasil, nos Estados Unidos, a questão da crise, o presidente saiu fora dessa discussão e ficou com os governadores. E quem assumiu o papel de liderança dos governadores foi o governador Cuomo de Nova York. Então, ele estava com o problema da doença, o problema só se propagava, mas o Donald Trump tinha no seu gabinete alguém parecido com o ministro da Saúde do Brasil, no início do governo atual. Esse ministro, esse assessor do Trump, chama-se Anthony Fauci. Esse Anthony Fauci, ele é um epidemiologista famoso, uma celebridade dos Estados Unidos. Ele tem méritos assim por descobertas científicas. E quando o Trump surgiu com o discurso minimizando a crise, ele foi e disse que a crise era uma crise para valer. E surgiu um problema entre os dois. Naquele dia, o Trump fez críticas duríssimas ao Fauci. Na manhã seguinte, ele foi lá e se desculpou. E o Fauci continuou com o mesmo prestígio que tinha. Eu balizo um pouco o que eu penso também por várias opiniões na área da ciência, e o Fauci é um deles. Seguidamente, ele é entrevistado num domingo de noite na ABC, em canais de televisão, e ele diz o que ele pensa. Lá em abril, quando saiu a análise do panorama mundial do FMI, ele disse: em setembro, em outubro, se preparem. Quando o frio chegar, vem uma outra onda do coronavírus. O Trump queria morrer com essa declaração, mas os fatos se confirmaram. A questão de uns 20 dias atrás, ele disse:
a economia só se recupera em meados do ano que vem. Ele não tem nada a ver com a economia, mas ele tem uma vivência de política que a gente não pode desprezar. Então, o Trump tem dentro da Casa Branca, digamos assim, esse sinalizador aí que ele não pode, não tem como desprezar. Vocês veem, se estiverem observando aí o PowerPoint, que na coluna central, na Índia, a taxa de recessão é de 10,3. Eu estou preparando um post para hoje sobre a Índia, porque na crise do coronavírus, a Índia deve passar os Estados Unidos infectados, eu acho, mais umas 2, 3 semanas. E deve superar o Brasil e os Estados Unidos em número de óbitos mais uns 2 meses, eu imagino uma coisa mais ou menos assim. Não posso precisar, porque não estou trabalhando com modelo matemático para isso, mas é só por intuição. Eu vejo todos os dias, eu começo o dia pela Johns Hopkins e vejo ali os números como avançam, né? E entro nos jornais da Índia e estou vendo como é que está o problema lá. Quando eu pensei no Brasil, na época do coronavírus, eu pensei, mas e na hora que o coronavírus começar a subir os morros no Rio de Janeiro, e automaticamente me veio, né? Mas e quando for avançar na miséria, na pobreza na Índia, como é que vai ser? Então, esses números aí nos dão ideia e profundidade de onde nós estamos agora. Nós estamos, na verdade, no fundo do poço. E esse fundo do poço, a gente tem que começar a imaginar como trabalhar para frente. Quando se trabalha com bolsas, com modelos, eu tive a oportunidade dos Estados Unidos, a minha formação toda lá é em econometria. E eu fui fazer uma disciplina na escola de business sobre modelos, né, para mercado de capitais. Eu trabalhei em mercado de capitais nos anos 60 e percebi a importância de tu ver antecipadamente. Tu tem que precificar, tem que prever o que vai acontecer e trabalhar com esse cenário. Então, eu tenho que estar trabalhando com a pandemia, eu tenho que estar trabalhando com o número do PIB, mas eu tenho que estar atento também ao que está acontecendo na Bolsa. Eu tenho que saber o que está acontecendo com o Standard & Poor's, eu tenho que saber o que está acontecendo com o Nasdaq, eu tenho que saber o que está acontecendo com o Dow. E eu escrevo sobre esses posts seguidamente. Tá, então, esses números que eu coloquei aí são os atuais. Como é que eu estou vendo o momento atual? Bem, eu posso depois fazer uma lâmina sobre o que eu vou dizer agora. E eu não sei se vocês, em função do tempo, se nós temos aí querem fazer algumas perguntas antes de eu encaminhar essa parte mais de conclusão. Como é que o senhor prefere? Para mim é indiferente. É? Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer que eu já boto na resposta. Então a palavra está à disposição. Vladimir? Para Kelly, inicialmente cumprimentá-lo pela brilhante conferência, o que realmente é sempre esperado quando vem de ti, que tens uma enorme capacidade mesmo. O que a gente tem percebido nas conversas aí, né, até mais a nível político, é de que essa pandemia toda teria sido alguma coisa, tá, que o próprio governo chinês teria, o Trump mesmo fala disso, né, que teria sido preparada por eles, pela própria China, para continuarem ou aumentarem o seu controle mundial sobre a economia. Diante desses dados que tu apresentasses aí, né, dá para se perceber que a economia chinesa realmente é aquela que, mesmo que atualmente esteja ali naquela torno de 6% de crescimento anual nos últimos 3, 4 anos aí que tu referiste, tá, é a economia mais emergente mesmo, né? E de outra maneira, também, agora,
também nas informações que tu prestas ainda das tabelas, dá para se perceber que pós-pandemia, né, os dados que foram colocados, né, para esse 2020, o único que está positivo, que de 1,9, é o da China. O restante, tudo negativo e bem negativo. Tá? Será que a China realmente estava preparada para essa pandemia? Tá? Eu acho que, a interpretação apenas, que a economia chinesa, eu estive lá na China, eu, a Maria Elisa e o pessoal do meio ambiente, em 1981. E em 2010, eu e o Presser voltamos lá na Expo Xangai. Então, eu realmente consegui perceber, né, nesse período de 30 anos, tá, o crescimento que a China teve, tá, que é alguma coisa que eu jamais imaginaria, tá, e por tudo que a gente lia, sabia que estava crescendo, mas se não tivesse ido lá, perceber o que realmente os caras fazem. E daí uma das questões deles é de que a política, eles continuam centralizados, tu mesmo referiste, né? Mas a economia deles está aberta. E estando aberta, né, hoje, pela globalização, as grandes empresas mundiais, né, com eles associados, na maioria delas, né, elas vêm crescendo. Né, e existe uma interdependência enorme. Agora, ficaram discutindo aí a questão dos medicamentos, da vacina, que a vacina é chinesa. Né? Quando se percebe, né, e a discussão essa aí é muito política, que, na realidade, a maioria da produção de insumos a nível de produção mundial é chinesa. Se verificarmos as montadoras, pega a Chevrolet, que é americana, ela é montadora, agora os insumos, a maior parte são chineses. Então, dava até para prolongar um pouco, mas o que eu gostaria de saber de ti, tá? Ouvir alguma coisa, é que se realmente a China, tá, é ou não é a mola propulsora do mercado internacional. Quer dizer, eu acho que temos a dependência total deles e é uma dependência, tá, que, nesse momento, eles forçaram, ou essa dependência é alguma coisa que já venha normalmente e que vai se perpetuar. Porque tem outro aspecto, né? Muitas pessoas ficam falando, inclusive na economia do Rio Grande do Sul, que os chineses já estariam, né, adquirindo, sobretudo aí o pessoal que exportação dos produtos agrícolas, soja, etc., e essas empresas que são daqui estariam sendo adquiridas em função do grande poder econômico por chineses. Isso aí é verdade ou não é verdade? Ampliei bastante, mas resume alguma coisa mais ou menos. Sabe que eu tenho discutido, inclusive, com meu filho, essa questão do que vem pela frente, né? Bem, quando há uma recessão, quando há uma crise, a retomada vem. Tá? Então, nós vamos sair dessa. Eu parto desse pressuposto. Eu não sei se nós saímos em 2021. Eu acho que tudo se decide na terça-feira, na eleição americana. A eleição americana não se dá por voto popular. Então, a Clinton teve 2, 3 milhões de votos além do Trump e perdeu a eleição. A eleição americana se decide em colégios eleitorais em alguns estados. E o Trump está exatamente visitando só em cima desses estados. O Biden estava mais isolado, escrevendo. Eu imagino assim, e eu achei que eu tinha escrito nessa lâmina, eu acho que eu botei
o que aconteceria num governo Trump e o que aconteceria num governo... Acho que não, acho que eu botei no blog, num governo Biden. Num governo Trump, eu acho que vai continuar tudo como está. Num governo Biden, eu imagino... Tá, eu escrevi um post, a questão de uns 30 dias atrás, sobre o Biden. O Biden morou na cidade que eu morei nos Estados Unidos. Eu cheguei em 69, ele morou lá em 67, 68, a esposa dele morou lá. A casa dele era 10 minutos de onde eu morava. Ele perdeu os filhos num acidente de carro. Então teve uma tragédia na família, algo como eu convivi também. Então eu fiz um paralelo entre as coisas que ele passou e que eu passei. Mas eu achei sempre, e acompanho o Biden há tempo, eu acho que numa economia de pleno emprego, ele não seria adversário para o Trump. Se botar um contra o outro, numa economia como estava a economia americana, um pleno emprego, ele não ganharia do Biden. Ele não ganharia do Trump. Segundo lugar, o Biden está com 78. Eu imagino assim um governo Biden, um governo da vice-presidente, com uma consultoria do Obama. Eu imagino uma coisa assim, né? Eu imagino o Biden o presidente, mas, digamos assim, a gestão toda se dará com a Kamala e o Obama um consultor. Eu imagino um quadro dessa maneira. E nesse quadro, dessa maneira, eu estou simplificando para responder a tua pergunta, eu imagino que voltaria uma aproximação do que se tinha do governo Obama com a ordem global, com a globalização. Não imagino que haja uma aproximação com a China por ser Biden. O distanciamento da China se dá com Obama, com Trump e com Biden, com os dois. Mas acho que essa guerra comercial, nos termos que está aí, eu acho que ela não teria a mesma intensidade. Então, eu acho que num governo democrata, a tendência é, não digo voltar ao passado, mas amenizar esse relacionamento com a Alemanha, com todos os países que aí estão. Eu não vejo assim soluções simplistas para a economia mundial, porque cada país aí tem as suas características. Você referiste agora, por exemplo, a China, a questão dos insumos, né? Se a gente pensa a Rússia, por exemplo, se tu pensar que a Rússia tem ali nas proximidades do Ártico, ali na fronteira com a Noruega, tem a frota dela e tem navios ali com nucleares, com problema de poluição, de problemas de segurança enormes, né? Então tem que imaginar que Rússia, China, Estados Unidos, Alemanha são países que vão trabalhar sempre. Então aí eu encaminho, digamos assim, uma saída para essa crise atual. Eu tenho dito para o meu filho que eu imagino que vem um novo grande acordo internacional, tipo como houve em Bretton Woods, nos anos 40. E eu acho que quem estiver junto a esses governantes, seja o Biden, o Xi Jinping, Angela Merkel, vai ser beneficiado desse processo. O Brasil, que está 6 anos em crise, o Brasil não consegue encontrar uma saída há 6 anos, pode ser beneficiado deste momento. Então, eu acho que, eu não diria que nós vamos voltar à globalização nos termos de relacionamento Obama-Xi Jinping, mas eu acho que vai amenizar o quadro, que a negociação da guerra comercial com a China vai diminuir, que a OMC vai reaparecer, mas isso se o Trump não vencer a eleição. Se o Trump vencer a eleição, eu acho que o quadro da polarização vai cada vez se intensificar mais. E a partir daí, pouco importa se a China é uma potência, tem mais ou tem menos, né? Eu acompanho a China diariamente, vejo onde é que se dá a concentração dela. Tudo lá é 50, 100 iniciativas, ao mesmo tempo que a gente pensa em fazer aqui, em 5 anos, uma obra, eles fazem 50 em 1 mês, em 2 meses, né? Então, é uma outra escala de valor. Então, eu acho que esta crise nos encaminha para uma saída política. Essa saída política
vai trabalhar, isso eu tenho enfatizado para o meu filho, eu digo para ele, olha, essa saída vai ser inclusiva, vai trazer a África para dentro, não vai ser uma saída desigual, eu acho que vai haver uma certa igualdade, mas acho difícil que haja uma saída desse tipo numa gestão Trump reeleito. Então, eu acho que a China tem tudo isso que tu disseste, tem importância. Ela pode ser o que ela tinha de títulos do Tesouro Americano e poupança, tudo isso é uma coisa formidável. Agora, eu acho que a saída, neste momento, não vai se dar pela economia convencional. Vai se haver um grande acordo, um grande Bretton Woods, uma outra realidade, né? Onde vai se aceitar níveis de endividamento maiores. Qual é o problema hoje que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo hoje os endividamentos. Os países já não conseguem mais financiar o coronavírus. E o dinheiro já foi gasto. Os juros estão zerados. Entendeu? Então, o mundo está numa contramão total com esse coronavírus. Os juros são negativos, os débitos são astronômicos, a corrente do comércio caiu. Então, eu acho que no momento que disser vamos fazer uma grande negociação, eu acho que a partir daí o desempenho começa a aparecer, vai ter que ter uma coordenação central, internacional, e eu acho que a partir daí as bolsas começam a repercutir rapidamente. Como eu estou visualizando neste momento, podemos discutir qualquer país, qualquer problema, entendeu? No meu blog vocês têm, por exemplo, se quiserem saber como é que é a discussão entre o Trump e o Biden. O Trump condena os rendimentos do Robert Hunter Trump, do Robert Hunter Biden na área do petróleo na Ucrânia, e o Biden condena o Trump pela conta bancária que ele tem na China. Então, ali a discussão está, hoje é isso, amanhã pode ser outra já, né? Mas a saída, eu acho que é uma grande amarração de natureza política que vai acontecer. Professor, Mário. Parabéns pela sua exposição, foi brilhante, e eu concordo exatamente com tudo isso que o senhor colocou agora no final, mas eu tenho assim, quase convicção de que os democratas vão ganhar nos Estados Unidos, né? A era Trump acabou, e acabou a dos republicanos também, porque os próprios republicanos lá o Trump não tem um apoio mais da totalidade dos republicanos. E essa reaproximação mundial aí que o senhor está colocando, eu acho que vai ser facilitada com essa vitória dos democratas. Mas eu pergunto assim, e o nosso governo brasileiro, com essas posturas que tem adotado e essa postura de dirigente que nós temos hoje no comando do país, como vai se dar essa aproximação nesse mercado mundial todo aí com este governo que a gente tem hoje? Tá, são duas partes, então. A tua primeira pergunta é o meu post de anteontem. Aliás, a tua primeira pergunta é o post meu de ontem. E a tua segunda pergunta é o meu post de anteontem. Um é sobre o Brasil, outro sobre os Estados Unidos. Estados Unidos, eu tive essa ilusão que o Trump estava derrotado lá na Hillary Clinton. Passei a noite, quando tem tufão, lá nos Estados Unidos, quando tem eleições, eu passo 2, 3 noites aí gravando e fico vendo, né? Quando tem guerras, como a do Iraque, então acompanho tudo. E naquela noite, a Hillary ia ganhar. Só que o que interessa é quem vai ganhar na Pensilvânia, quem vai ganhar na Flórida, quem vai ganhar aqui, vai ganhar ali. Se tu leres o meu post de ontem, eu acho, numa semana, a participação da preferência Trump passou de 30% para 40%. Ele ganhou 10 pontos percentuais numa semana. Então, eu não tenho assim essa precisão. Tá? Terminou o governo Trump. É difícil tu imaginar. Terminou o governo da direita americana. Tem pessoas que tu não imagina que defendem a pauta dele. Entendeu? Então, a questão dos trabalhadores, se tu dissesse no Brasil, olha, eu quero produzir no Brasil, quero lá em São Paulo, lá onde tem o ABC, o Trump faria um discurso desse no Brasil.
Ele faz isso nos Estados Unidos. Então, eu imagino que a decisão ainda... Eu usei no post de 2 dias atrás, ou de ontem, uma coisa assim, 3 pesquisas diferentes. A CNN, quando coloca um contra o outro, dá 7% de diferença. Quando coloca um contra outro nos estados, dá 3% de diferença. E essa diferença tem margem de erro para mais ou para menos. Eu trabalho com estatística, né? Então, não tenho assim essa mesma precisão que tu tem na tua pergunta. Com relação ao Brasil, que eu escrevi ontem, eu tentei fazer o seguinte: como é que estava a crise quando o Bolsonaro assumiu, como é que estava a crise nos 500 dias do Bolsonaro, como é que está a crise hoje. Peguei o Guedes no ponto de partida, o Guedes nos 500 dias e o Guedes hoje. O que ele dizia? Eu tenho sido um crítico, mas tenho sido um crítico já há muito tempo, que eu imaginava que o presidente tinha que botar uma pessoa experiente na administração da economia. Não podia ter uma pessoa que vai dizer o que tu quer ouvir. Entendeu? Então, eu imagino que no caso brasileiro, nós estamos com 2 anos de governo. Eu tinha escrito no blog que eu imaginava que no dia 7 de setembro, isso eu escrevi lá por julho, agosto, 7 de setembro o governo vai ter vai ter uma nova gestão, vai ter o governo 2, um plano 2 para o governo. Mas o que eu registrei no meu blog ontem, ou anteontem? O discurso do ministro é o seguinte: nós vamos fazer as reformas estruturantes em 2021 e a economia brasileira vai crescer em 2022. Esse é o discurso. E ele é chamado de Posto Ipiranga. Entendeu? O que tu pode fazer se tu está escrevendo sempre... Entendeu? E são leitores que todo mundo que eu vejo, que acessam, e essa realidade aí, eu tenho a impressão que hoje está surgindo muito desse discurso de se o Biden vencer, vai mudar o negócio da Amazônia, há os discursos entre os próprios ministros, aquela reunião de 22 de abril, que a gente acompanhou pela televisão, quando passa o boi, passa a boiada, aquela história toda, a gente viu como os assuntos são tratados. Mas tu tem que lembrar dos governos militares que tinha agenda desenvolvimentista. No dia que o general, numa coletiva, acho que foi 23 de abril, 22 de abril, apresentou aquele Brasil, tinha um título, Pró-Brasil. Naquele dia eu escrevi um post. Eu acho que quem botou aquele post ali está prevendo um programa de estabilização para o Brasil. No meu blog eu falo: estabilidade é inflação, desempenho é crescimento. Então eu trabalho inflação e crescimento e cenários, sempre para inflação e para crescimento. Então eu estou, desde o início do governo Bolsonaro, chamando a atenção do leitor que é preciso ter um ministro que apresente um programa de crescimento que nós não temos. Está caindo em maduro isso. E eu acho que a comunidade internacional vai exigir isso nesse grande plano. Nós não temos a figura, eu nem falei na Argentina, mas se vocês me olharem no meu blog, eu escrevo sobre a Argentina, eu escrevia lá para Buenos Aires, nos anos 89, 90, 91, 2000, acho. Então, acompanho a Argentina há muitos anos. E a Argentina, eu não via saída nenhuma. Aí, o que aconteceu na Argentina? O Papa chamou a diretora do FMI, vamos fazer um seminário no Vaticano sobre a Argentina. E a Argentina, que tinha os fundos abutres, assinaram a renegociação da dívida. Então, os cenários mostram figuras que a gente nunca imagina que possam acontecer, como foi o caso do Papa na Argentina, né? Então, no caso brasileiro, quem escreveu aquelas 3 lâminas que o general botou no Pró-Brasil e que no dia seguinte, na reunião dos ministros, o Posto Ipiranga disse: não quero nada disso, tal, e criou aquele atrito com o ministro da Desenvolvimento Regional, a gente já notava que havia uma polêmica ali dentro.
eu estou sempre na espera que em algum momento haja um programa de estabilização, porque a inflação está voltando. Eu fiz assim um parágrafo sobre inflação, fiz um parágrafo sobre corrente de comércio, sobre dívida pública, no post há 2 dias atrás, bem didático, assim, sabe, para dizer como é que está a situação. E eu digo, a situação está danada, é impossível que o presidente não saiba, né? Então, imagino que alguém vai ter. Afinal, nós tivemos aí ministros conservadores, como foi o Simonsen, o Mário Henrique Simonsen, era uma cabeça, né? Nós tivemos governantes aí com uma experiência muito grande em termos de país. É impossível que um país que tem o agronegócio que nós temos, os recursos naturais que nós temos, a função de alimentar o mundo que nós temos, possa deixar uma indústria parada em 2010. Entendeu? Então, eu acho que o nosso quadro é muito difícil, mas eu acho que terça-feira, com a eleição, a gente vai passar da água para o vinho. Ou vai se manter, ou vai continuar como está. Agora, se continuar como está, eu acho que a partir daí os chineses todos vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Obrigado. Professor Fratelli, nós vamos lhe pedir um fecho, uma mensagem final para nós encerrarmos hoje. Tá, eu acho que nós estamos assim, neste momento, em termos do coronavírus, é como se estivesse no fundo do poço. Não acredito que essa vacina apareça em 60 dias. Então, eu imagino que isso nós vamos ter que conviver mais um semestre. Essa vacina vem também com algumas questões, né? Ela vai ter imunização por quanto tempo? Ela vai atingir quem? Quantas vezes vão parar esse processo em função dos testes da fase 3 que está acontecendo? Então, eu acho que nós temos aí uns 6 meses a 12 meses de muita instabilidade, de muita incerteza. Eu acho que os governos... eu vi agora, se vocês entrarem na Johns Hopkins hoje e clicarem nos Estados Unidos, vocês veem que a questão das infecções já está entrando na terceira onda. Na Europa, nós estamos tratando a segunda onda, mas lá nos Estados Unidos já aparece a terceira onda. Brasil e Rússia, primeira onda, né, alguns lugares, primeira onda. A Europa está indo para a segunda onda, os Estados Unidos já está na terceira onda. E enquanto a pandemia se alastrar nos Estados Unidos, e agora vem o inverno lá, eu morava lá na fronteira com o Canadá, era 20 graus abaixo de zero, 90 dias, 120 dias, então é um frio terrível, é o ambiente adequado para o coronavírus. Então, eu acho que nós temos de incerteza mais de 6 a 12 meses. Acho que nesses 6 a 12 meses ele vai ser o processo fértil, um ambiente fértil para uma grande negociação internacional. Vão se identificar fontes de recursos e vão se identificar, com a inclusão da África, um caminho para a retomada dos investimentos. Acho que todas as economias vão ter que se gerenciar, se atualizar isso. O difícil vai ser a convivência com a polarização. Em tudo que é lugar, 30% é de um lado, 30% é do outro e 40% está no centro ali, que é o que a gente tem que procurar conquistar. Então, a polarização vai continuar. Mas imagino que daqui a 6 meses, a 12 meses, nós devemos estar negociando um grande pacto internacional e aí a América Latina vai ser levada de roldo, né? Acho que Estados Unidos e China e Japão e essas, Reino Unido e Canadá, devem estruturar uma grande conferência internacional para bolar um grande acordo. É isso aí. Muito bem. Prezado professor Fratelli, em nome da Amicus Encontros de Cultura, nós queremos agradecê-lo por essa excelente e instigante palestra. Registrar aqui a presença do engenheiro Eurico Rodrigues, que está nos assistindo do Rio de Janeiro, do professor Sérgio Abreu, também está nos prestigiando, da doutora Suzete da Costa, da engenheira Maria Elisa, e queremos agradecer aos demais participantes. Consideramos encerrados os trabalhos dessa noite, convidando a todos para no dia 5 de novembro,
do corrente ano, no horário das 18 às 19 horas, acompanharem a palestra do membro da Academia Brasileira de Letras, o poeta Carlos Nejar, a qual versará sobre literatura viva. Uma boa noite a todos, saúde, muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Professor, Obrigado. parabéns. Foi brilhante. Obrigado. Boa noite para todos. Obrigado, professor Obrigado. Faguer. Obrigado. Não, vocês- Obrigado.